fez de novo. Eu sou do Senhor Champions. Ele fez de novo. O pé responde ao coração. Mais uma vez. Cristiano de bicicleta, minha nossa. Ele vence, vence e vence. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que tá chegando aqui no canal Em Cima do Muro. Hoje vamos comentar um pouco do jogo que vai acontecer hoje à noite do Santos e Juventude. Santos ainda brigando para fugir da zona de rebaixamento e não ser rebaixado para o ano que vem, né? E Juventude, um time já rebaixado, mas o Santos, como vai enfrentar esse time fora de casa, é um jogo muito importante e também muito difícil para o alvinegro praiano. Obviamente que, como alguns vídeos anteriores, eu acabei fazendo aqueles vídeos de esquenta, tanto pro jogo do Santos como também para a final da Libertadores. Gostei bastante de fazer esse estilo. Então, nesse caso, eu vou acabar repetindo a dose. Vou fazer um vídeo esquenta para o jogo do Santos, também com a possível escalação. E dessa vez eu vou trazer a escalação que eu acho perfeita para o Santos. Acho que seria mais eficiente, mas como a gente não é técnico, a gente não pode fazer muita coisa e modificar as ideias do treinador, que, na minha opinião, o Juan Pablo Vojvoda no Santos tem feito um trabalho pífio, um trabalho medíocre, muito ruim mesmo, principalmente de não utilizar os jogadores da base, que é a principal arma e chave do Santos, que vem e tem sido o diferencial do clube pela vida toda, pela história do Santos. Sempre são os meninos da vila que salvam o time. E o Vojvoda meio que persiste nessa ideia de não utilizar os meninos, da melhor maneira possível, pelo menos. E, na minha opinião, isso só faz com que prejudique esses jogadores que poderiam ser muito promissores para o Santos na atualidade e no futuro. Mas é aquela, né? Vamos ver o que vai acontecer com o Santos até o final da temporada, né? Faltando 2 jogos para terminar o Brasileirão. E o que vai acontecer com o Santos também lá pro ano que vem, porque muita coisa ainda pode acontecer. Bom, aqui do vídeo, aqui na nossa realidade, eu gostaria de pedir que você deixe seu like, comente e compartilhe. Se inscreva no canal para ajudar. E bora pro vídeo. Eu utilizei o site do Gol para montar tanto o esquema tático que o Vojvoda provavelmente vai utilizar contra o Juventude, e o esquema tático que é o próximo, que vai ser o próximo slide, que eu montei como ideal. E depois a gente pode até dar uma analisada nos jogos que vão acontecer hoje da rodada. Então, iniciando aqui, eu acredito que o Vojvoda vai manter a escalação que deu certo no jogo anterior contra o Sport, já que o Santos conseguiu vencer por 3-0, então possivelmente ele vai manter a mesma escalação, com a única alteração do Tiquinho, já que o Tiquinho se machucou e nem viajou para Caxias. Possivelmente o Vojvoda vai entrar com o Lautaro Dias. Seria muito engraçado se ele inventasse moda e colocasse o Tassiano ali de centroavante, mas eu acredito que dessa vez o Vojvoda não vai cometer esse mesmo erro que ele já fez no jogo contra o Internacional. Então, o Santos possivelmente vai vir com Gabriel Brazão no gol, Igor Vinícius pela direita, que foi um jogo excelente do Igor Vinícius contra o Sport, me surpreendeu positivamente. Realmente, por mais que o adversário seja mais fraco, a postura do jogador é que faz a diferença, e o Igor Vinícius teve uma postura muito boa naquele jogo, então ganhou, obviamente, essa posição, já que o Mike veio apresentando um futebol terrível. Adonis Frias e Zé Ivaldo é a dupla de zaga que até agora tem dado certo, mas ainda assim não é a que eu tenho preferência. Na esquerda, Souza, isso é obsoleto e absoluto, já que o Pablo Escobar acabou se machucando e tá fora da temporada só pro ano que vem, mas Souza tem sido um garoto que tem representado muito bem a parte defensiva e ofensiva da parte do Santos. Duplas de volantes com Ilharão e Schmidt são dois volantes que vêm realmente representando muito bem o Santos. Uma grata surpresa, uma grande surpresa tem sido o Arão mesmo, atuando como primeiro volante do Santos e na defensiva como terceiro zagueiro. É um jogador que me surpreendeu, não achei que o Arão conseguiria trazer essa tranquilidade para o setor defensivo do Santos e também aumentar o poder de domínio de bola do Santos, que o Arão também tem uma excelente qualidade com as bolas nos pés. Partindo mais para frente é o trio de ataque, quarteto de ataque, já incluindo o Lautaro, né? Álvaro Barreal pela direita, Neymar como o 10, clássico 10 de armador, e Guilherme pela esquerda, e na frente Lautaro Dias como centroavante. Esse quarteto de ataque não acho um quarteto ruim, já que você joga o Álvaro Barreal para sua zona de conforto, que é o lado direito, o Guilherme também na sua zona de conforto, que é o lado esquerdo, e o Neymar também na sua zona de conforto, que é atuando como 10. Neymar, existe essa possibilidade dele atuar também como falso 9, que é um desejo, acho que, da grande maioria dos brasileiros que não acompanham o Neymar, sabendo da sua condição física e a ausência, obviamente, de
possibilidades que o Neymar possa ter de possibilidade de jogar, né, em outros setores, vão querer, obviamente, jogar o Neymar para mais próximo da área possível, por isso que a opção do falso 9 seria talvez o mais viável para ele. Mas o Neymar já declarou que não gosta de jogar nessa posição, por mais que tenha, talvez seja a posição mais propensa para ele, mas com o jogo do esporte ele demonstrou que atuando como 10 também é uma posição que, além de ser a posição confortável para ele, é uma posição que faz com que ele atue bem com o time. Então, se o Neymar conseguir atuar muito bem nesses 3 últimos jogos pelo Santos, nessa posição, eu acho que fica meio que concretizado e fidelizado que essa é a melhor posição para o Neymar. E por último, o Lautaro Dias, o correria, que não chuta pro gol, que não faz gol. Então, o Santos vai contra o Juventude sem qualquer goleador, no caso, lá na frente, já que acho que o artilheiro do Brasileirão do Santos é o Álvaro Barreal e o artilheiro do time como um todo do ano é o Guilherme. Então, eu gostaria particularmente que esses dois estivessem mais próximos da área para poder finalizar. Mas, conhecendo o Vojvoda, possivelmente ele vai só utilizar o esquema mais fácil e propenso para ele, que seria, obviamente, colocando o Lautaro Dias como centroavante. Partindo agora para um esquema tático que eu montei com as minhas preferências, fiz algumas pequenas alterações, já que o elenco do Santos não permite, assim, você poder inovar tanto assim, mas eu acredito que essas peças poderiam ser mais bem aproveitadas no jogo do Santos contra o Juventude. Manteria, obviamente, Brazão no gol. Igor Vinícius, pela boa atuação, mantenho. Adonis Frias é um jogador, acho que um pouco mais versátil que o próprio Zé Ivaldo. Então, ao invés de Adonis Frias e Zé Ivaldo, eu coloco Adonis Frias e Luan Pérez, que eu acredito que o Luan Pérez é um jogador que ainda pode render mais frutos para o Santos. É um jogador que realmente precisa de cada vez mais ritmo de jogo para atingir a sua excelência. E não num sentido de vender, porque eu acho que a idade do Luan Pérez já não permite esse tipo de venda ou coisa parecida. É só realmente você consolidar esse jogador como o capitão da equipe. Mas entendo a escolha da opção pelo Zé Ivaldo, que é um jogador que também tem representado muito bem o Santos. Acho que o ideal seria Luan Pérez e Zé Ivaldo, mas aí você fica com uma dupla de zaga talvez não tão versátil e também não tão eclética. E aí qualquer jogador de velocidade conseguiria fazer os dois sambarem muito, muito mal. Então, para mim, Adonis Frias e Luan Pérez seria talvez a dupla mais equilibrada. E, obviamente, o Souza na esquerda. Mesmo tendo a opção do Pablo Escobar, eu escolheria o Souza porque eu acho que é um jogador mais completo e também, pro ano que vem, pode ser uma possível venda para o Santos, que isso vai ajudar nos cofres do clube, obviamente. Manteria, com certeza, o Arão como primeiro volante. Acredito que ele é um excelente primeiro volante e também faz essa opção do terceiro zagueiro. Então, eu acho que é essencial para o Santos. O Santos finalmente conseguiu um primeiro volante de qualidade. E logo à frente, enquanto que o Vojvoda jogaria com 2 volantes, eu manteria apenas um volante e deixando tanto o Bom Tempo como o Zé Rafael como opção de poder defensivo, mas também poder ofensivo. O Zé Rafael é um jogador de alta qualidade junto com um Bom Tempo. O Bom Tempo também é um jogador que possibilita mesmo a qualidade do meio de campo ser muito mais enriquecida, muito mais agregada. Então seriam 2 jogadores que fariam a possibilidade do Santos chegar com mais facilidade ao ataque. E por mais que nesse esquema tático eu esteja utilizando o Neymar como falso 9, eu possibilitaria não só o Neymar, como o Guilherme e Álvaro Barreal, poder fazer o famoso a transição, que eu acho que nos vídeos anteriores, comentando sobre o Estevão, eu disse que o jogador é perfeito nisso. Eu acredito que esses 3 jogadores, Barreal, Neymar e Guilherme, são também excelentes jogadores que conseguem fazer um bom trabalho de transição, realmente modificando e saindo da sua posição. Neymar, que adora não guardar posição, para ele seria perfeito. Então seria basicamente um recuo do Neymar atuando como um 10 e o avanço do Guilherme e Álvaro Barreal como 2 atacantes. Então o Santos meio que não jogaria com pontas, entende? Eu quis manter esse tipo de posição porque esse seria o esquema tático que o Santos utilizaria para o seu poder defensivo, sem a bola. Já que o Neymar é um jogador que não pode correr muito, então eu deixaria, obviamente, ele no meio da grande área ali, no meio do campo ali, brigando ou mesmo fazendo número, mas deixando Barreal e Guilherme
prontos para realmente fazer um contra-ataque, tendo Gabriel Bantempo e Zé Rafael para possibilitar isso. Acho que o Santos teria totalmente diferencial no seu poder de ataque. E também escaparia um pouco do famoso 4-3-3, apesar de que o esquema demonstra um 4-3-3 dentro de jogo, eu gostaria mesmo de ter dois atacantes, apenas Guilherme e Álvaro Berreal, porque são os dois atacantes que mais fazem gols no Santos, e tendo um Neymar particular para esses dois, cara, isso aqui seria magnífico e muito bem aproveitado, mas é óbvio que o Vojvoda não tem essa visão, o Vojvoda acho que nem tenta fazer esse tipo de esquema tático, porque é um treinador pobre em esquema tático e refém, obviamente, do seu elenco. Acredito que qualquer jogador que bata o pé em determinada situação, o Vojvoda vai acatar. Então, infelizmente, é um treinador que não tem muita expressividade e não tem o pulso firme, tentando talvez manter o seu cargo como treinador do Santos. Por fim, eu gostaria de trazer os confrontos que vão acontecer nessa rodada. Eu tô gravando esse vídeo na quarta-feira de manhã, então todos esses jogos vão acontecer na quarta-feira, né? Com exceção do Cruzeiro e Botafogo, que vai ser na quinta-feira. Para quem está brigando pela zona de rebaixamento, eu acredito que esses confrontos são muito importantes, principalmente para o Santos, no caso, né? O confronto entre Fortaleza e Corinthians é um confronto muito interessante para o Santos, porque meio que a gente tem que torcer para o Corinthians atuar bem contra o Fortaleza, para que o time que tá invicto a 8 jogos, não conquiste mais uma vitória e possibilite ou mesmo pressione o Santos a vencer, já que com a vitória do Fortaleza ele consegue ultrapassar o Santos e jogar o Santos para a zona de rebaixamento. O próximo jogo seria Juventude e Santos, com o Santos com meio que obrigatoriedade de vencer. Um empate aqui seria muito ruim para o Santos, ainda mais se os outros adversários vencerem, então eu acredito que é o famoso só a vitória interessa para o Santos. Bahia e Sport é um jogo que não interessa para ninguém, já que o Sport já está rebaixado. E o Bahia vai simplesmente talvez manter a posição ou brigar para manter a posição da classificação da Libertadores. São Paulo Internacional é um jogo importantíssimo, já que o São Paulo tem a possibilidade de vencer o Inter e também meio que complicar a vida do Internacional, deixando ele na zona de rebaixamento e deixando o Inter mais próximo mesmo da Série B, que após declarações do Abel na coletiva, eu gostaria muito que o Inter jogasse a Série B. E o São Paulo vai jogar na Vila Belmiro, ao invés do Morumbi, igual está dizendo no site, porque o Morumbi acho que está recebendo shows ou coisa parecida. O próximo jogo vai ser um jogo também muito importante, já que o Flamengo no Maracanã vai querer, acredito eu, ganhar esse jogo para se consagrar campeão e erguer a taça logo no Maracanã dentro de casa. Eu acho que vai ser um feito muito interessante. Cara, se o Ceará conseguir ganhar do Flamengo, eu acho que complica muito a tabela também, porque o Ceará tá brigando para não ser rebaixado e faz com que cause uma enorme decepção pro torcedor flamenguista, que vai lotar o Maracanã justamente para conseguir se consagrar campeão da competição. E por último, o confronto entre Botafogo e Cruzeiro, que é um confronto que eu acho que não interessa muito a ninguém. É o famoso briga de fogo. Assim, não vai dizer que é briga de cego com foice, porque é realmente um confronto que não interessa a ninguém. Então essa foi a minha análise sobre o jogo do Santos contra o Juventude, aquele famoso vídeo de esquenta para a gente poder analisar o esquema tático, ou possível esquema tático que o Santos vai utilizar para enfrentar o Juventude, mas gostaria, obviamente, de enfatizar também aquele tipo de escalação que eu gosto, que eu gostaria que o Santos utilizasse justamente para ser um time diferencial, fazer a coisa diferente, utilizando um pouco mais os meninos da Vila. Não incluir o Robinho Júnior, porque eu acho que é um jogador que ainda não está pronto esse ano. Robinho Júnior, eu acredito que no segundo tempo é uma arma muito forte que o Vojvoda pode utilizar, por mais que ele teme não utilizar, mas eu acho que o Paulista do ano que vem é o campeonato do Robinho Júnior, é o jogador que tem que entrar como titular, não só o Robinho Júnior como o Gabriel Bontempo, apesar de que ambos os jogadores não têm recebido tanta oportunidade por parte do Vojvoda. São dois jogadores que eu gostaria muito de ver titular no elenco do Santos do ano que vem, para construir aquela certa casca. O Gabriel Bontempo já tem, é que é teimosia mesmo do Vojvoda. Já o Robinho Júnior vai conquistar essa frequência de jogos e eu tenho certeza que o jogador vai deslanchar a partir do ano que vem. Mas e aí, o que você acha? O que você pensa? Deixa aí nos comentários. Eu gostaria de pedir que você deixe seu like, comenta, obviamente, o que você acha, compartilhe o vídeo caso você queira, se inscreva no canal para ajudar. Eu vou ficando por aqui e vejo você no próximo vídeo. Tamo junto e falou!